Em neurologia, é algo assim que um paciente da mesma lesão, do mesmo jeito, ele pode ter recuperação completamente diferente de um outro, Cada corpo na responde. mesma lesão, do mesmo jeito, na mesma época, tudo. Muitas coisas influenciam, muito, muito mesmo. Vai recuperar 100%? Não sabemos, sabe. né? Realmente, isso em neurologia, a gente nunca pode afirmar nada. Nem que vai recuperar 100% e nem que não vai recuperar, né? Então, são os dois lados também. Então, do mesmo jeito que a gente pode falar, olha, certeza que você vai recuperar 100%, a gente, nós médicos ou qualquer outro profissional, também não pode falar o inverso. Olha, não vai recuperar, porque a gente não sabe. Estamos na segunda temporada do Saúde Sem Jaleco, mais um dia aqui. Vamos receber a minha amiga novamente falando sobre um tema novo hoje, né, Mari? A gente vai falar sobre neurologia, fisioterapia neurológica na abordagem para adultos. Oi, gente, obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês e vamos lá bater esse papo, né? Convidar aí todo mundo. Lembrando, né, Elis, que com a doutora foi um dos episódios que mais teve repercussão, né? Sim, sim, desvendamos aí alguns mitos, né? E também ela exemplificou muito bem qual que é a abordagem da fisioterapia aquática, que tem diferença lá, né? Quem tiver curiosidade, volta lá no episódio. Vou pedir para o Gil fazer a gentileza de deixar na descrição para ver que a fisioaquática não é a hidroterapia, né? Que todo, nem hidroginástica. Lá ela explica direitinho as diferenças, que é uma das especialidades que ela atua. E hoje a gente está recebendo ela novamente para falar da outra especialidade dela, que é neurologia. Lembrando, eu vou deixar o card. Vou deixar o card já fixado aqui em cima. Quem quiser é só clicar e acompanhar o episódio que a doutora participou com a gente, falando do outro tema, que foi muito legal. Eu aprendi muita coisa, foi muito bacana. O ignorante, né, que aprendeu muita coisa naquele dia. Mas vamos O aprender. leigo, o leigo. O Vamos leigo, leigo, mudar fica aí mais leigo. bonito, vai. Então vamos para o tema de hoje, Elis. Comece você que é da área também. Vamos lá, Mari. Conta pra gente o que é a fisioterapia neurológica. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de fisioneurológica, na verdade tem um leque enorme de coisas que a gente pode debater e conversar hoje, né? A fisioterapia neurológica, ela também é uma especialidade dentro da nossa profissão, né, da fisioterapia. Então, existem vários cursos e várias instituições que oferecem essa titulação. Ah, e você, enfim, se especializa nisso e se dedica a entender essa reabilitação do paciente neurológico adulto, né? Que é um paciente complexo, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, detalhar direitinho essa complexidade desses pacientes. E é um trabalho que requer aí realmente, né, bastante estudo por parte nosso, profissional, quanto também o entendimento da família, né? Porque acaba essas patologias neurológicas, elas não, não atuam só naquele paciente, né? Quem está ao redor dele também acaba sofrendo muitas vezes as consequências desse evento neurológico, né? Porque o paciente acaba ficando mais dependente, então envolve N coisas aí, né? Doutora, e quais tipos de pacientes, quais patologias a gente consegue atender nesse tipo de fisioterapia? Gil, quando a gente pensa em neurologia, a gente vai desde do comprometimento do cérebro, né? Quanto da medula, então a gente fala sistema neurológico, sistema nervoso central, então cérebro, medula, qualquer patologia que acometa essas regiões, e também o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Então a gente sai desse eixo e a gente vai para os nervos da periferia. Então eu posso ter um paciente que tem um problema neurológico central, então ele teve um AVC, ele tem um Parkinson, ele teve um traumatismo craniano, né? Então a gente está falando aí de patologias do cérebro, descendo para a medula, os acidentes, né, de trauma raquimedular, então aqueles pacientes que de repente, sei lá, tem um acidente de carro e acaba
ficando paraplégico, tetraplégico, coluna. né? Assim, de um linguajar mais comum de se falar. Quanto aqueles pacientes que a gente vê o acometimento mais periférico, né? Então, as doenças neuromusculares, as neuropatias e tudo mais, tá? Então, tudo que envolve o sistema nervoso, né? Seja ele central ou periférico, caem dentro dessa classificação de neurologia, né? Qual que é a diferença em abordagem de uma fisioterapia convencional para uma fisioterapia neurológica? Ah, Elis, eu acho assim, quando a gente vai pensar em diferença, a gente pode falar de duas frentes, né? Então, a gente pode falar da diferença do paciente em si e a diferença de atuação do profissional, né? Do fisioterapeuta. Então, pensando na primeira ponta, que é o paciente, qual é a grande diferença, né? Quando a gente está lidando com um paciente, por exemplo, vou usar o exemplo de um paciente ortopédico, tá? Que acho que todo mundo tem mais contato. Então, uma dor articular, sei lá, né? Machucou o joelho, uma dor muscular, enfim, vamos pensar num paciente ortopédico. Na grande maioria das vezes, ele é um paciente que ele é assistido por um profissional, ou fisioterapeuta, né? Então, o físio consegue fazer aquela reabilitação ali, que muitas vezes é temporária, né? Tem um começo, meio e fim. O paciente vai de alta, claro, né? Falando assim, de uma maneira geral, né? Isso. Claro. O paciente neurológico, ele difere disso porque ele é um paciente que ele não vai ser assistido só por um fisioterapeuta, ele vai ter uma equipe por trás dele. Então, ele não precisa só de mim. Muitas vezes ele precisa do físio, ele precisa de um terapeuta ocupacional, ele precisa de um fonoaudiólogo, ele precisa de um psicólogo. Por quê? Porque é um paciente que, quando a gente fala de um evento neurológico, não é uma coisa. A reabilitação dele não é uma coisa focal, né? Não é só o fisioterapeuta que precisa atuar ali naquele paciente. Ele vai ter outras sequelas, enfim, que vão precisar de outros profissionais para trabalhar em cima dele, né? Então, acho que essa é a primeira grande diferença. O físio ortopédico, como eu disse, não é sempre, mas na maioria das vezes, ele é suficiente para aquele paciente. O paciente neurológico, não. Então, o físio que trabalha com neurologia, ele precisa saber trabalhar em equipe, né? Em equipes grandes, porque aquele paciente ele é muito mais complexo, ele enfim, precisa, né? Uma demanda maior, né? Exatamente, uma demanda muito maior. E a família também, né? Então, como eu disse no começo, a família daquele paciente muitas vezes também vai estar sofrendo algum tipo de impacto, né? Então, muitas vezes era um paciente que era independente, que morava sozinho, que fazia suas coisas sozinho, que trabalhava, pagava suas contas, e agora, de repente, ele não consegue mais fazer isso, né? Então, ele precisa de um apoio aí da mãe, da esposa, do marido, do filho. Precisa alguém acionar um cuidador para ficar com ele. De repente, ele por um período não consegue trabalhar mais, então a família vai ter que suportar tudo isso, né? Então, quando a gente fala de diferença da físio neurológica para uma físio convencional, eu acho que é essa complexidade toda, né? Sim. Inclusive na avaliação tem diferença também? Tem diferença porque é uma outra área, né? Então, quando a gente vai abordar, por exemplo, um paciente reumatológico, um paciente ortopédico, uma gestante, quando a gente fala de uma saúde da mulher, a gente tem avaliações que são específicas, assim como é para neurologia, né? Então, o olhar do fisioneurológico, ele, de novo, ele vai. A gente chama de exame físico, né? Então, no exame físico, eu vou olhar o que o paciente está apresentando ali para mim naquela hora, né? Quais as sequelas que eu consigo ver, quais os déficits que eu estou conseguindo ver, quais os potenciais que eu vejo também de melhoria nesse paciente, mas eu preciso estender essa minha avaliação. Como é que ele está na casa dele, como é que tá as dificuldades lá na casa dele, o que a família está precisando, né? O que eu, junto com, por exemplo, um terapeuta ocupacional, o que eu vou precisar adaptar naquele ambiente agora, né? Então, geralmente a gente vai na casa do paciente
pra gente ver, bom, aqui agora eu vou ter que botar uma barra, né? Então o chuveiro agora a gente vai precisar tirar o box porque ele tem que entrar com uma cadeira de banho. Então assim, não é só ali, né? A gente precisa expandir. Então é uma avaliação que a gente fala assim, ela também é mais complexa e ela é mais extensa. Ela não fica só no meu consultório, só no paciente. O que nessa avaliação que a gente consegue perceber é que o cuidado ele não fica restrito só ao horário da consulta, né? Isso, E essa demanda de dentro de casa, muitas vezes a gente tem que partir para uma orientação com a família também, né? Então com a família certeza. acaba fazendo parte dessa equipe multidisciplinar. Com certeza. Acho que essa também é uma das diferenças. A gente trabalha muito em cima de cuidador ou de familiar. Porque eu vou estar com o meu paciente naquela hora, né? Naquela sessão. Mas os cuidados dele, os exercícios, as reabilitações, as orientações, elas não ficam só uma Uma hora hora. na semana, ou 2, ou 3, enfim. Aquilo precisa ser feito todos os dias. Então, é como eu disse, a gente vai na casa, a gente muitas vezes orienta cuidador. Quando é um paciente mais complexo ainda, às vezes ele tem mais de um cuidador, né? Ele tem o cuidador que fica de manhã, ele tem o que fica à tarde, ele tem o que fica à noite. E ele tem o que fica de final de semana. Então, a gente precisa reunir toda essa equipe, orientar todos eles da mesma maneira. Como é que tira ele da cadeira, como é que põe ele na cadeira, como que tira da cama, né? Então, realmente, né? A gente nunca pensa só naquele exercício que eu vou fazer com ele naquela 1 hora que ele tá comigo, né? É isso, eu preciso pensar lá na casa dele o que que ele tá precisando. O que que essa mãe, esse pai, esse cuidador, como é que eles estão fazendo com ele, né? Porque não adianta a gente fazer o que a gente tem que fazer em 1 hora e ele passar as outras 23 horas do dia mal posicionado, numa cadeira que não é adequada, né? Muitas vezes a gente precisa pensar também quando é um paciente que eventualmente tá na cadeira de rodas, né? Seja temporário ou não, mas a gente precisa pensar numa adaptação daquela cadeira, né? Tá na altura ok para ele? O apoio de cabeça tá legal? O apoio do braço tá adequado? Então a gente tem que pensar também nesses acessórios que o paciente usa. Aí a gente vai pensar em órtese, a gente vai pensar em tala. Ixi, aí tem uma infinidade de coisas, né? Que a gente vai pensar para assessorar esse paciente nos momentos em que ele não tá comigo. Eles me atendem por uma questão ortopédica e aí cada semana ela faz uma atividade diferente, e dificilmente repete o mesmo exercício toda semana, porque ela sabe disso e eu entendo que tem que ser dessa forma mesmo, né, para não ficar monótono. Repetitivo, é. Imagino monótono, é Uhum. o que eu penso. Mas no neurológico é necessário repetir esses movimentos frequentemente? Olha, a gente costuma dizer que, na neurologia, a gente consegue ganhos através da repetição do movimento, né. Então, o paciente repete, erra, ele tenta, ele erra, ele tenta, ele erra, até que ele começa a aprender a fazer, que a gente fala de aprendizado motor, né. Isso envolve, um monte de coisas ali que acontecem no cérebro. Então, sim, a gente precisa trabalhar com repetições de movimento, mas isso não significa que eu tenha que fazer sempre o mesmo exercício. Eu posso mudar o exercício pensando no mesmo objetivo. Então, assim, eu quero, sei lá, vamos pensar, eu quero treinar determinado movimento com ele, reensinar esse paciente a levantar de uma cadeira, tá? Então, a gente analisa como que ele faz esse movimento, que tipo de suporte ele precisa, né? O que que ele está fazendo de ruim, o que que ele está fazendo de bom, e aí eu vou repetir aquele movimento. Mas não necessariamente eu preciso fazer sempre o mesmo exercício, né? Eu posso mudar o exercício para que também não fique monótono, para que não fique muito repetitivo, mas é sempre focado O para o mesmo mesmo objetivo. objetivo, né? Para que justamente ele É fique um nisso, né? De lúdico para tentativa e adulto, erro. né? Exatamente. A gente Mais ou menos trabalha com isso. lúdico. E independente do tipo de especialidade, Sim, né? sim, as Muitas vezes o paciente expectativas. ortopédico também, a gente vai ali, inventa outras coisas, tal, para no fim das contas você sabe que você está trabalhando a mesma coisa, É. né? É interessante, eu imagino não, eu creio que seja isso mesmo, né. Então você tem que ensinar a pessoa a fazer tudo de novo, né. Tudo aquilo que ela aprendeu, ela vai ter que, É, readaptar e fazer tudo de novo, mesmo estando no cérebro, ela já tendo vivido tudo aquilo, ela tem que
Opa. fazer tudo novamente, né? Aprender a fazer tudo novamente, né? É, Com exatamente. apoio de mão, de braço, de aparelho. Essa é a grande diferença da neurologia infantil para a neurologia adulto. A criança, de novo, tudo que eu vou falar aqui não é generalizado, né? É assim, imaginando que é a grande maioria. A criança, geralmente, quando a gente trabalha com neuroadulto, é uma criança que já vem pra gente desde o parto ou desde muito pequenininho, né? Então, assim, a criança, de fato, ela não teve a vivência de fazer determinado movimento e perder esse movimento, né? Então, é um aprendizado motor diferente. O adulto, ele tem a memória, né? O nosso corpo, ele tem essa memória. O cérebro, ele tem essa experiência enraizada lá. Então, é algo que ele já fez e que depois desse trauma, desse evento neurológico, ele passa a não ser mais capaz de fazer nesse momento. E aí, assim, vamos supor, depois da minha avaliação, depois de traçar ali os objetivos, né? A gente sempre traça objetivos a curto prazo, médio prazo, longo prazo, para que eu realmente trace as minhas metas, né? Os alcances que eu quero chegar com esse paciente. Ah, por que eu tô falando isso, né? Muitas vezes, quando a gente pega esse paciente agora, por ele já ter uma vivência, eu quero voltar a andar. Né? Então, essa geralmente é o maior objetivo, né? De todos eles. E a gente fala, tudo bem, mas antes de você reaprender a andar, a gente precisa ganhar outras coisas. Né? Então, para ele conseguir ficar em pé e trocar os passos, ele tem que ter conseguido fazer muitas coisas antes disso. Então, o que a gente fala que é a curto prazo. A curto prazo, a gente não vai pensar em andar agora. Andar, assim, funcional, né? A gente vai pensar no que você precisa, o que a gente fala de pré-requisitos. Então, é um trabalho de formiguinha, né? E levando em conta que algumas doenças a gente tem uma limitação muito grande de mobilidade, né? Sim. No Uhum. sentido de ser progressivamente degenerativa, né? Na É, neurologia. tem isso também, Esse né? também é um desafio muito grande. Então, Exatamente. pelo que eu observo, acaba sendo mais uma estabilidade para não progredir as deformidades, as Uhum. alterações, Sim, do que um ganho de fato, sim. né? Tem esse leque também, essa parte do leque, né, da neurologia, que são as doenças degenerativas, as doenças progressivas. E aí a gente fala de um outro tipo de paciente, né? Um paciente que acaba sendo mais complexo, que a gente tem as doenças degenerativas do tipo Alzheimer, por exemplo, que o paciente, conforme ele vai perdendo, né, a capacidade motora dele, ele também vai perdendo a cognitiva. Então, quem sofre, a gente costuma dizer que quem sofre mais é a família. Né? Mas a gente tem as outras doenças degenerativas, por exemplo, as neuromusculares, onde a cognição do paciente está perfeita, né? E não vai ser acometida. Assim, pelo menos não vai ser acometida de uma maneira que ele perca, né? Não vai. E aí é um outro tipo de paciente também, né? Um desafio maior. É um desafio maior, exatamente. E aí a gente vai pensar, por exemplo, para esses pacientes, primeiro, a gente tem que entender muito bem dessa patologia, né? Como que é esse processo involutivo dessa patologia. A família tem que ter esse conhecimento também. Isso é muito importante que o médico esclareça tudo isso, né? Porque às vezes, infelizmente, ainda tem alguns profissionais que fecham o diagnóstico e aí acabam não dando determinada clareza para a família. E quando eles chegam para a gente, quando eu vejo ali o diagnóstico e eu começo a conversar com a família, eu percebo que, putz, a Tem uma expectativa está lá expectativa alta. É uma família que não foi esclarecida. E assim, não é uma sentença, né? Olha, você fechou tal diagnóstico, amigo, acabou. Não é assim, né? A gente vai pensar numa qualidade de vida, a gente vai pensar em estender ali o máximo possível de funcionalidade para ele, né? Não é uma sentença, acabou a tua vida. Não. Mas a família precisa estar ciente disso, né? Precisa estar ciente do tipo de abordagem ali que a gente vai fazer, Sim. né? A recuperação é possível 100% ou não tem como calcular a porcentagem dependendo do paciente? Existe algum paciente que dá para recuperar 100% dos movimentos? Após um acidente de carro, por exemplo? Um trauma Existe. grave?
Existe. Assim, Gil, depende muito. Você citou o exemplo do acidente de carro. Vamos pensar no acidente de carro, então. Porque, assim, se a gente for falar de melhora 100%, eu vou falar para você, bom, depende da patologia. Mas vamos pensar, então, num trauma, um trauma externo, né? Um acidente de carro, por exemplo. Tudo vai depender da extensão da lesão que ele teve, a extensão neurológica que ele teve da lesão, né? Se foi muito extensa, se foi completa ou não. Então, por exemplo, um trauma medular, né? Quando a gente fala que é um trauma, um trauma hack medular completo, significa que ele teve uma lesão na medula 100% ali. Os neurônios não se conectam mais, né? Então, ele tinha ali uma rede de fios que agora foram cortadas de maneira completa. Hoje em dia, existem algumas abordagens que, inclusive, ainda estão sendo estudadas, né? Algumas drogas que estão sendo estudadas, que estão trazendo resultados incríveis, tá? Ainda está em fase de estudo, não sei se vocês viram, no Instagram até, né? Agora ficou super… o pessoal fala muito disso, da polilaminina, né? Então, da doutora Tatiana, que é uma brasileira, que agora, né, mundialmente, a pesquisa dela está crescendo muito, mas está em fase de pesquisa. Os resultados são bons? São excelentes. É bem nichado, né? Exatamente. Assim, é um tempo X de lesão, né? Se você passar ali, eu não me lembro de cabeça agora, mas acho que são 24, 36, 72 horas no máximo, né? Depois desse acidente. Se você conseguir aplicar, você tem maiores chances aí de reconexão e tal. Agora, vai recuperar 100%? Não sabemos, né? Realmente, isso em neurologia, a gente nunca pode afirmar nada. Nem que vai recuperar 100% e nem que não vai recuperar, né? Então, são os dois lados também. Então, do mesmo jeito que a gente pode falar, olha, certeza que você vai recuperar 100%, a gente, nós, médicos ou qualquer outro profissional, também não pode falar o inverso. Olha, não vai recuperar. Porque a gente não sabe, né? Em neurologia, é um grande… Não sei se ponto de interrogação é a expressão correta, mas é algo assim que um paciente da mesma lesão, do mesmo jeito, ele pode ter recuperação completamente diferente de um outro, Cada corpo na responde. mesma lesão, do mesmo jeito, na mesma época, tudo. Muitas coisas influenciam, muito mesmo. Quando a gente fala sobre pacientes que têm um nível maior de necessidade de cuidados, a gente também entra na questão de equilíbrio, de deambulação, que é o voltar a andar. Como que a fisioterapia organiza isso e orienta isso para os familiares? Tá, aí eu acho que a gente entra nesse assunto dos equipamentos que a gente tem, né? Então, a primeira coisa, a avaliação, não tem como a gente fugir disso, né? Então, a gente avalia, vê os potenciais daquele paciente e a gente começa a trabalhar com aquilo. E aí eu vou pensar em materiais e equipamentos que eu vou usar para essa finalidade, né? Então, por exemplo, um treino de marcha, vamos supor que esse é o nosso objetivo agora, né? Ou qualquer outro, mas enfim. O que eu tenho hoje no mercado que eu possa usar na reabilitação daquele paciente? Hoje em dia, existem exoesqueletos que são acessíveis para a gente, né? Antes, o que a gente tinha de exoesqueleto eram aqueles, primeiro, caríssimos, né, que só grandes instituições tinham, pessoas assim de muito dinheiro, né, que tinham acesso a isso. O exoesqueleto, o que é? Vamos imaginar assim, uma maneira bem simples da gente falar. É tipo um robô que a gente coloca, né, no corpo para dar suporte ali para aquele paciente. E eu vou ou no celular, no aplicativo ali, ou num software de computador, e vou fazer com que aquele robô faça o movimento para aquele paciente, né? Então, a gente tem aparelhos que treinam a marcha, né? Que vão fazendo toda a passada do paciente. Marchas estáticas, né? Então, por exemplo, a CD tem, muitas grandes instituições têm. E tem aqueles que são as marchas mais dinâmicas, né? O paciente vai realmente andar.
fora, né? Não no lugar. Hoje em dia, tem exoesqueletos que o paciente consegue comprar pela internet, por exemplo. Ele é menorzinho, né? Ele coloca ali na cintura, né? Não vou falar o nome, porque não sei se a gente pode, mas enfim. Pode, da nossa Pode falar. parte, não tem problema. Eu fui mês passado lá em São Paulo, que um colega meu tá ajudando, né, a fazer a divulgação e revender, tá? É um exoesqueleto que se chama Hypershell. Então, claro, tem indicações, né? Não é todo paciente, tá? Neurológico. sem Não, problema. de jeito nenhum. Até porque tem vários tipos. Eu vou falar desse específico, que é o que eu tenho conhecimento e já vivi, já coloquei em mim, já experimentei e tudo mais. Então, assim, é para alguns tipos de paciente, tá? Mas eu só vou para que a gente possa entender, né, que hoje existem esses recursos, né? Então, assim, não é barato, mas 14, 15 mil reais o paciente compra. Ou a gente compra, né, para treinar, enfim. Existem os tipos de órtese, né, que antes eram aquelas órteses rígidas, né, daquele plástico polipropileno. Hoje em dia já tem aquelas órteses que funcionam, vou falar de maneira bem, para que todo mundo consiga entender, né, de eletroestimulação mesmo, tá? Então, coloca-se alguns eletrodos ali na região da perna anterior ali para ajudar o pé a levantar na hora que o paciente vai dar a passada. Então, assim, a gente estuda, a gente faz análise de marcha, o que está atrapalhando esse paciente para andar, o que eu tenho de indicação. E hoje em dia, o fisioterapeuta neurológico, ele vai para o mercado, ele tem uma infinidade, ele tem uma infinidade de coisas hoje que ele pode estudar e vai ter que fazer cursos e tudo mais para entender como é que funciona, para qual tipo de paciente funciona. Mas a gente tem coisas extraordinárias no mercado hoje em dia, que a gente, por exemplo, há 10 anos atrás a gente não tinha, né? Essa parte me fascina muito, né? Que a gente Não, ainda é vem fantástico. sempre a parte da tecnologia, É, sempre voltado a. sim. E não só na parte da neuro eu vejo esse movimento Uhum. acontecendo, né? Ele acontece na ortopedia, no desenvolvimento, Com certeza. na fisiopélvica, que também teve um grande crescimento de uns anos para cá, através do uso de equipamento também, que a gente, na sua formação e na minha, a gente aprendia técnicas É que verdade. hoje caíram por terra, né? Exatamente. E olha que a gente nem Exatamente. tá tão longa data formadas assim, Então, né? exatamente. É E com isso a chegada que. da tecnologia, a gente. E o mais interessante de tudo isso é que não é um achismo, né? Sim, Existe ciência, existe comprovação através disso tudo, né? sim. E quando você trouxe esse tema, eu achei interessante, porque quando a gente busca essa posição em pé, por mais que às vezes a pessoa não consiga fazer o ato do caminhar sozinha, mas a gente estimula os sistemas a trabalharem de forma ortostática, que é a Sim. forma em pé. E todos os pacientes têm que ficar em pé. Tem que ficar Tem em que ficar pé. em pé, independente se ele consegue sozinho ou não. Mas Isso. ele tem que ficar em pé. E, de novo, a gente tem um monte de aparelhos e de equipamentos que fazem isso, né? E como a gente fala, trazer a informação aqui baseada em ciência e explicar para as famílias a importância disso, né, Mari? De colocar esse paciente em pé, que vai melhorar, estimular uma circulação sanguínea, diminuir pontos de pressão para não gerar escara, talvez quando fica muito tempo na mesma posição, Sim, né? com Então, certeza. isso, como você mesmo disse, se estende também para os cuidados em casa, né? Com certeza. E isso Com facilita a certeza. vida, o dia a dia dos pacientes, né? É isso mesmo. Quando você fala de recuperação, né? Quais são os principais desafios que você enfrenta na fisioneurológica? Bom, vamos falar, né? Vamos lá. Vamos chutar o balde. Não. Não, mas acho que é legal até a gente tocar nesse assunto, sabia? A gente tem, na verdade, assim, algumas barreiras, né? Então, a gente tem a barreira do próprio paciente. E aí pode ser uma barreira de entendimento mesmo, cognitiva, a coisa ali. Isso acaba sendo uma barreira. Mas a gente contorna.
Agora, aquele paciente que. Por isso que eu falei da equipe multidisciplinar, tá? Aquele paciente que já teve um histórico de vida, putz, o cara era atleta, o cara corria, o cara andava de bicicleta, o cara jogava bola, o cara tinha uma família, tem uma filha pequena, a mulher tá grávida, e aí ele sofre um evento neurológico. É, é muito comum a gente ver ao longo do tempo. A gente sabe que a melhora dentro da neurologia, ela é uma melhora lenta, né? E a gente está a todo tempo falando isso para o paciente. É um trabalho de formiguinha. E por mais que ele entenda, ele quer melhorar. E aí, o que começa a acontecer, Elise? Eu acho que essa é a principal barreira do paciente, falando de paciente agora, tá? Ele começa a entrar num quadro depressivo, isso é muito comum. Né? Então, é aquele paciente assim que começa ao longo do tempo, a gente vê que ele já está mais desanimado, ele já não se dedica tanto, né? Ele já não tem mais vontade de fazer fisioterapia. E aí fica a família, né? Não vamos, o cuidador, não vamos fazer, não sei o quê. E aí você já vê que ele já, né, tá querendo jogar a toalha. Então, essa é uma grande barreira. Porque se ele não quer, é muito difícil a gente conseguir acessar. Né? Então, essa é a principal barreira. Por isso que eu falo da equipe multidisciplinar. Um paciente neurológico, tanto ele quanto a família, tem que ter um suporte psicológico, né? De psicoterapia, muitas vezes de psiquiatra, porque a gente sabe que uma hora ele vai falar: pô, Eu tô aqui há faço, 6 faço. meses fazendo, todo dia. Né? Cadê? Quando é que eu vou conseguir andar de novo, por exemplo? E aí começa a desanimar. Isso é muito comum. Né? Então, de repente, quem está vendo, assistindo a gente agora e percebe isso acontecendo, seja na família ou num amigo, no vizinho, tal, saiba que é um processo normal, é comum, mas precisa de apoio, precisa de ajuda. Né? Então, assim, apesar de ser comum da gente ver que isso realmente acontece, a gente não pode falar, é normal, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Ele precisa de suporte, porque ele não vai conseguir sair dessa sozinho. E a outra grande barreira que a gente tem é da família. Aí é o contrário, né? Isso a gente vê muito, às vezes, em neuropediatria e mais em idoso, né? Então, às vezes aquela mãe, aquele pai ou aquele filho, né, no caso de um paciente idoso que super protege. Claro, ele quer fazer a físio, ele entende, ele abraça, mas ele super protege, né? Então, muitas vezes, por exemplo, um treino de equilíbrio. Como que a gente treina o equilíbrio? Ofertando desequilíbrios, né? Eu preciso dar desafios para aquele paciente. Não expõe o paciente, né? E aí a gente vê uma superproteção ali, né? Então, às vezes, algumas orientações que a gente dá para casa, olha, não, às vezes ele até já tem capacidade para fazer determinadas coisas e não, né? Eu ainda dou a água na boca, eu ainda dou a comida para ele, porque senão ele cansa, né? Então, essa também é uma barreira para a gente, né? Fazer a família entender que, né, que a participação do paciente, a tentativa e o erro, tentativa, erro, isso faz parte, né? É assim que ele vai conseguir retomar algumas coisas, né? Então, acho que essas são as principais barreiras nossas. Para quem tem Parkinson, qual a importância da fisioterapia? Total, né? O Parkinson, ele é uma doença que também, com o passar do tempo, a gente vê que o paciente vai agravando em alguns pontos ali, né? E hoje, de novo, hoje em dia também existem coisas fantásticas, muita pesquisa em Parkinson hoje em dia. E a físio é fundamental, né? Pra gente treinar esse paciente, pra gente estimular coordenação motora, né? Porque às vezes o tremor atrapalha muito e a gente tem alguns recursos ali que ajudam esse paciente. Conseguir manter ali o movimento, equilíbrio, né? O treino de marcha, porque ele vai ali, né, mudando postura, vai mudando os passinhos e, enfim, é fundamental, fundamental. Quando você fala do Parkinson, eh, ele tem uma limitação bem grande, né, por conta dos tremores. E eu não sei se você tá por dentro e pode falar um pouquinho mais pra gente também sobre
pesquisas com cirurgias de implante também, eu acho que tem Sim, alguma tem, coisa tem. recente, né? Uhum. Na verdade, São vamos. dispositivos também, né? Do que? Eu não entendi. É tipo um dispositivo também, É, né? exatamente, exatamente. Vamos pensar assim de maneira bem grosseira, tá? Tem o marca-passo, né, que ele regula ali os batimentos do coração. É como se fosse Hum, ah, no cérebro, né? Então, ele é como se aquele dispositivo ele regulasse a função ali, não função, mas o a impulso química, exatamente, né, dos neurônios. Eu tô tentando achar expressões mais comuns, exatamente. E isso tem avançado muito, porque, essas cirurgias, elas já são antigas. antigas. Sim, já são bem antigas. Mas, tem coisas, assim, fantásticas, né. E eu vi que não tá só a nível de Parkinson, né? Para Não. pacientes que têm trauma raquimedular também eu vi Uhum. alguma coisa, inclusive implantes pela região abdominal, torácica, para Ó. diminuição de espasmo, né? De contraturas. Tem, para dores neuropáticas, onde você, insere algumas coisas e aquilo vai soltando ali aos poucos, seja algum medicamento ou seja alguns regulação de impulsos nervosos. Enfim, hoje em dia, realmente, para cada necessidade Uhum. do paciente, existe alguma abordagem, seja ela invasiva ou não invasiva, eh, nova ou antiga, mas que está sendo, revista e reinventada, né, como essa do Parkinson, por exemplo, que se você está com uma equipe de médicos, assim, boa, né, de caras que você vê, assim, que estuda, que pesquisa, que vai para fora, porque Querendo ou muito não, vem de lá, né? sim, sim. Pô, você está muito bem assistido, sabe, o paciente está muito bem assistido. E uma coisa que eu falo muito, assim, nas minhas aulas e tudo mais, pra fisioterapeutas, né, é o seguinte: vão atrás, do que tem de novo. Não fica esperando o teu paciente ou a família ir atrás, né, porque é isso, às vezes ele tá com uma equipe, né, uma equipe médica, às vezes é aquele médico, né, que é o médico da família, de tudo bem, não, né, não tô dizendo que não, muda. Mas assim, você como profissional da reabilitação e responsável aquele paciente, vai atrás, né. Bom, o que que ele tem ali de necessidade? Isso Deixa eu ver o é que uma tem. possibilidade, né? Exatamente, né, deixa eu ver o que que tem. Coisas que dependem da gente, por exemplo, o exoesqueleto, eu posso ir lá atrás, né, eu vou: "Paciente, vem cá, vamos agendar um horário lá em São Paulo com aquele cara que ele tem o exoesqueleto, vamos ver se funciona para você". Ou não, ou se é uma coisa que dependa de um médico ou de uma equipe, por exemplo, um Parkinson, a gente tá pegando isso aí como exemplo, né, vamos ver então, vamos pesquisar algum médico, alguma equipe que faça esse tipo de cirurgia ou que tenha esse tipo de abordagem. Ó, oriento tal e tal pessoa, de tal lugar, vai lá, veja, né. Então assim, é nossa responsabilidade também, Tá sabe. atualizado, né? Para saber Exatamente, tá aonde encaminhar atualizado. esse paciente também, né? Claro, Porque um claro. tratamento é sempre complemento ao outro, né? Sim, exatamente. Nessa Até lista. a fisioaquática, por exemplo, né, então, muitos fisioterapeutas, que trabalham com neurologia, e não têm, de repente, ou o conhecimento, ou não vão atrás de saber se para aquele paciente a água seria legal ou não, também o paciente está perdendo uma super oportunidade. Isso eu posso, bem, de uma forma bem mínima comparado à sua atuação, eu posso dar um depoimento, que na De faculdade a gente teve a oportunidade de fazer os atendimentos neurológicos na piscina. Gente, e eu me lembro quando eu estava no setor da neuro, o dia que fazia atendimento em solo, maca, para fazer quebra de espasticidade, era um absurdo, né? E aí, a semana era na quarta-feira, eu nunca esqueço. Era o dia mais relaxante para todo mundo, porque é de um ganho tão grande para eles e até a vivência, né? Porque eu acho que exatamente. quando você tem quando o paciente tem a lesão,
ele fica limitado a algumas coisas. Por exemplo, um banho de piscina é uma dificuldade, às vezes, muito Sim, grande com para a família poder certeza. levar. E quando você tem os centros especializados, quando tem né, a oportunidade de ir para fisioaquática, querendo ou não, além de tudo, é uma conquista para eles, né? Com É certeza. muito legal essa E é um abordagem. ambiente, né, a água, assim, a piscina, ela é um ambiente onde o paciente muitas vezes consegue fazer as coisas lá, Que no solo que no não, solo ele não não vai. consegue. Por exemplo, andar. É. Por exemplo, tá? Pegando só um exemplo. Às vezes ele consegue essa troca de passos na piscina e não consegue fora ainda. Então, veja que fantástico. Eu ter um ambiente. Eu posso não. É o que eu falo, eu posso não trabalhar na piscina. Posso ser um fisioterapeuta que não trabalha. Olha, eu não sei trabalhar, tudo bem, pode ser. Mas se você souber, pelo menos, que é indicado, procura alguém que trabalhe. Parceria, né? A Né? gente- Indique para o seu paciente. Porque olha que fantástico você tá lá no solo trabalhando, tem que trabalhar, porque a gente vive na gravidade, né? Então não adianta, não tem jeito. Mas olha que legal você saber que existe um ambiente que, entre aspas, anula ou reduz a ação da força da gravidade e o teu paciente consegue ficar em pé e trocar passos, né? Isso é importante para a memória, para aquilo que a gente estava falando do cérebro, entendeu? Ele reaprender, Exatamente. É ele sentir que ele tá fazendo a troca do passo, é ele ver, ele perceber, né? Ele vê que ele consegue ali controlar. Gente, é O assim. tanto de conexão boa que gera nesse Exatamente, cérebro, né? exatamente. Ô Mari, o Gil acho que vai perguntar alguma coisa, eu posso ir, Gil? Que agora me bateu uma Eu vi que ele curiosidade. foi ali, eu também. Pode. Eu gosto bastante desse bate-papo, porque não é minha área de atuação, mas como você falou, eu penso sempre no melhor que eu tenho para oferecer, e se eu tenho uma limitação, eu vou procurar parceiros amigos. Eu não sei nem como é que chama, mas aquelas gaiolas com tube band, Tá, sim, eu sim. vejo bastante uso para criança. Aquele que põe os elastiquinhos, elásticos, tá, com como uma que chama essa roupa. terapia? Olha, tem Eu também não trabalho com isso, tá? Mas existem, são, até onde eu sei, são 2 cursos diferentes. É o Pedia Suite e o Thera Suite. Tá. Os 2 trabalham com gaiolas. Eu não sei dizer exatamente a diferença de atuação, mas é parecida. Eu acho que muda ali o tipo de roupa, alguma coisa assim, tá? Depois, se algum fisioterapeuta que trabalhar com isso, estiver assistindo, por favor, explica melhor. Mas isso é muito legal também, porque é mais ou menos em cima dessa teoria toda que a gente está falando. Então, é uma roupa e alguns elásticos ou fixadores ali que fazem mais ou menos o que a gente está falando ali da água. Né, que facilitam o movimento para o paciente, né? Que facilitam exatamente o controle dele naquela posição ortostática ou sentada, né? Numa posição mais vertical que a gente fala. A minha dúvida é que ela tem aplicação para adultos também ou só para pediatria? Não, eu acho que tem. Tem. Mas eu também não sei. Mas eu acho que tem. Convite, se alguém trabalha com a terapia. E se alguém como é que fala? Comenta lá e isso. Eu não atuo com isso, mas eu acho bem legal. Com certeza. Do ponto de vista da fisioterapia, existe algum sintoma, algum sinal que o paciente pode perceber que ele está com esclerose ou com Parkinson? Eu sei que são coisas diferentes, mas existe algum sintoma que ele possa falar, não, acho que eu preciso procurar alguém? Do ponto de vista da fisioterapia. Formigamento, dor. Você diz assim, Gil, só para eu entender, para responder direito. Os sinais iniciais de uma possível doença neurológica? Eu tô bem, da manhã eu já acordo meio estranho. O que é esse estranho para suspeitar de esclerose ou de Parkinson? Você tá falando só da esclerose múltipla? Isso. Tá, porque a gente tem a esclerose múltipla, a gente tem a esclerose lateral amiotrófica, que a gente fala que é o ELA, né? Que também começa muito parecido assim, tá? Bom, pensando em esclerose múltipla e Parkinson, são 2 coisas realmente muito diferentes, tá?
putz, assim, sinais que de repente você começa a ter ou a perceber no seu corpo que você fala, isso não é normal, deixa eu ir para um neurologista. Na verdade, assim, até esse paciente chegar no neurologista, ele já passou por outras coisas. Porque ele começa a sentir, ele pode começar a sentir, por exemplo, desde um formigamento, né, sei lá, um braço, uma mão ali que começou a ficar meio dormente, dali a pouco passou para outra, né, dali a pouco foi para a perna, passou, aí veio para o braço, dali a pouco ele começa a perceber que ele tá com uma incoordenação um pouco maior no movimento, né? Antes ele pegava um copo tranquilo, agora às vezes o copo cai. Seja porque perdeu a força, ou seja porque perdeu o controle, né, do movimento, de trazer ele até a boca, por exemplo. E aí, assim, muitas vezes esse paciente ele vai para um ortopedista, né? Ó, tô perdendo a força na mão, né? Então a gente às vezes pensa em partes musculares propriamente ditas, né? Então, às vezes, ele vai ou num reumatologista, até pensando ali numa artrite, alguma coisa. Até ele chegar num neuro, muitas vezes ele já passou por outros profissionais. Quando ele procura um fisioterapeuta como uma opinião, uma primeira opinião, que é muito raro, né? Muito raro. Comecei a sentir um formigamento, comecei a perder força na mão, vou procurar um fisioterapeuta. Isso não sei você, mas para mim é muito raro. O que chega pra gente como primeira opinião? Dor nas costas, né? Torci o pé, tive um trauma ortopédico, vou num físio, beleza. Mas essa parte mais, assim, abstrata, né? Geralmente eles vão num médico. Mas se chegar pra mim como fisioterapeuta, tentando responder a tua pergunta, Caminha por neuro. imediatamente, né? Olha, assim como a gente tem alguns pontos de atenção em ortopedia, né? As red flags, yellow flags e tudo mais. Antes de eu pensar em começar a trabalhar com esse paciente, eu preciso saber o que está acontecendo com ele, né? Se é algo periférico, se é algo central. Então a gente encaminha para um neurologista, tá? Até para fazer um exame de imagem, investigar o caso, né? Para saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes é uma hérnia cervical, né? Que às vezes está pinçando ali aquele nervo, ele começou a perder força, ele começou a ter sintoma de parestesia, né? Que é essa parte mais sensitiva e sensorial. E aí a abordagem é, entre aspas, mais simples. Posso contar um relato? Claro. Eu tenho um amigo, paciente virou amigo e ele chegou para mim com uma indicação de um ortopedista. Ele sempre foi muito de esporte, ele é atleta, ele corre, ele anda de bicicleta, ele nada, nossa, pula, chuta, faz de tudo. E ele apresentava uma dor e uma rigidez de ombro noturna. E assim, piorava muito quando acordava. Ia dormir, às vezes o braço meio pesado, todas as manhãs amanhecia travado. Aí vai no ortopedista, vai no reumatologista, vai em outro, vai em outro. Eu sei que esse processo durou 2 anos. Aí ele chegou comigo um dia e falou: Olha, eu não aguento mais ter dor. Eu falei: Olha, como veio com encaminhamento, a gente tentou uma abordagem lá para ver se fosse uma possibilidade de hérnia, um tratamento articular. Fizemos, não teve ganho e começou a apresentar formigamento. Eu falei, vamos procurar um neuro? E pedi para ele passar com um neuro aqui da cidade. Na primeira consulta, o neuro já desconfiou que fosse Parkinson. Por quê? Porque ele tinha uma lentidão na hora de executar um movimento e como a gente avaliava só a questão de dor, às vezes a pessoa... É comum a gente pedir os testes de movimento e a gente sabe que a pessoa às vezes faz devagar com medo de Da dar dor, a dor. claro. Então, por isso que você falou das red flags, são as bandeiras que a gente tem de alerta, né, Mari? Uhum. Então, se você percebe que não tá tendo evolução, no caso, eu cheguei a atender com encaminhamento do ortopedista, eu não ia ficar com aquele paciente ali, tipo, anos e De anos. eterno, né? E tipo, vendo que não tem melhora. Vamos lá no neuro. Mas de cara, e assim, o Gil fez uma pergunta interessante, só vou complementar. O Claro. diagnóstico é muito difícil, né? Porque por exemplo, o diagnóstico de Parkinson não tem um exame de sangue ou um exame específico de imagem que você faça que vá mostrar que aquilo é uma doença de Parkinson. Você tem que descartar outras doenças
e avaliar o clínico, É. né? Então, assim, para chegar nesse diagnóstico, tem que ser um neuro experiente, né? Não adianta você ir, desculpa o termo, mas cisca aqui, cisca ali e vai no ortopedista, vai no reumato É. e não vai em alguém que é o mais adequado, que é o neuro, né? Para É. fazer esse diagnóstico. E assim, é muito comum, assim, não dá nem pra gente culpar o paciente. Porque, pô, você tá com uma dor no ombro, você tá com o braço meio dormente. Quem que você ele vai tem uma procurar? revolta O tão grande, ortopedista. porque por ele ser atleta, foi chega em alguns profissionais, né, da área, foi um médico que acabou falando isso, que fala que, tipo, a dor era psicológica, entendeu? Olha, Então, ele tem uma mágoa tão grande, porque ele falava assim, eu tô sentindo, não é da minha cabeça, Não né? tô Não inventando, tô né? inventando. Sim. E aí, trabalhava durante o dia na função dele, e o braço ia conforme esquenta, o meu braço vai, mas chegava à noite o braço pesado, acordava o braço travado. E assim, eu falei, olha, eu cheguei num ponto que eu não vi evolução nenhuma nas primeiras sessões ali, né? Nem de melhora da dor, nem de melhora do quadro. Então, já despertou o alerta. O físio, ele pode até receber esse paciente em consultório, mas ele tem que ter consciência da até onde a abordagem dele vai. Então, se ele vê Exatamente. que é uma red flag, uma bandeira aí, um sinal de alerta, tem que ser multidisciplinar. O tratamento, ele nunca é individual, o físio, É. né? A gente Até não porque. resolve tudo. Então, até porque, Elis, a gente não dá diagnóstico médico, né? A Exato. gente não nomeia a doença de ninguém, Não, só né? funcional. Exatamente. A gente tá ali para resolver aquele sintoma ali, É. né? Não resolveu e você vê que poxa, eu como fisioterapeuta cheguei até aqui, parou, Estacionou, parei, o meu limite é reavalia. esse, eu preciso nomear o que está acontecendo com você. Qual é o nome do que está acontecendo com você? Eu não posso dar, eu não sei. Exato. É o médico, É o médico. né? Então, isso é muito importante, da gente ter essa troca, né? Multidisciplinar. Exatamente, com certeza. E aí é aquilo, de você também encaminhar para médicos, para profissionais que você fala, meu, vai nesse Esse vai cara, dar conta. vai ali naquela equipe, porque aquele cara vai te virar do avesso e vai te dar um nome para isso, né? Porque não é isso. Ah, é uma dor. Ah, é uma dor. Toma isso daqui que melhora. Ah, não tá melhorando. Não, mas toma mais um pouco. Às vezes demora um mês. Nossa, O o Parkinson é quanto a uma gente das ouve disso, né? doenças que trabalha com teste de medicamento para você ver melhora do sintoma, né? Como é uma disfunção aí da dopamina, tem alguns medicamentos que até corrigir o nível da dopamina, então ele é um tratamento de teste, mas o médico ele tem que ter um olhar clínico no qual ele vai eliminar outras doenças através de exames de imagem, exames de sangue e principalmente avaliação clínica, né? Outras doenças, por exemplo, como o Alzheimer, ele já apresenta, né, Mari, uma alteração. Tem alterações mais marcantes na clássicas, tomografia, né? na ressonância Mas da também é cabeça. difícil de dar o diagnóstico, Sim, e né? temos outras doenças que se confundem. A gente ainda tem que levar isso em conta. Para você fechar um diagnóstico, o médico, no caso, fechar um diagnóstico criterioso, tem que ser um profissional qualificado. Então, apareceu esse tipo de alteração, esquecimentos com recorrência, é neurologista, né, Mari? Sim, não tem com jeito, certeza, né? Procurar com um médico certeza. neurologista. E outra coisa, quando a gente pensa em idoso, muitas vezes, o esquecimento, não sei o quê, acaba sendo ali entre os familiares e tudo mais, como, né, pô, tá ficando velho, é normal e tal. Banaliza, né? Banaliza, mas assim, quando a gente vê que aquele esquecimento, né, aquela alteração de memória e tudo mais, tá vindo acompanhada de outras coisas. Exato. Não é, né? Tem que investigar, porque se você muitas vezes consegue um diagnóstico rápido, você tem intervenções que ajudam naquilo. Com certeza. Lenta, né? Como eu falei, nenhum diagnóstico é sentença, né? Ah, ele tem Alzheimer, acabou, não temos mais o que fazer. Não. Hoje em dia, não existe nada, nenhuma doença, nenhum diagnóstico que você fale, putz, ele tá com isso? Ai, meu Deus. Nem a ela, né, a esclerose lateral amiotrófica, que antigamente o diagnóstico era praticamente uma sentença, né? O paciente vivia 1, 2 anos, você sabia que ele ia morrer em 1, 2 anos.
Nem ela hoje em dia. Não. Existem um monte de suportes ali, de vida. Claro, a gente não vai mudar o curso da doença, né? Não tem cura. Não é, eu tive ela, agora eu não tenho mais. Não, não existe isso. Mas você tem intervenções ali que você consegue segurar o paciente mais Muita gente tempo acaba e. falecendo de outras causas, Sim, né? exatamente. A gente tinha um paciente lá no hospital que ele tinha, né, o diagnóstico de ELA, o paciente já acamado, claro, né? É o curso da doença. Mas ele já estava há um tempão lá. A filha ia casar. Ele ia sair do hospital para ir no casamento da filha. Então, eu lembro, a gente que era do centro de reabilitação, eu estava na equipe que ia assistir como que a gente ia fazer para tirar esse paciente e levar ele lá. A gente não ia junto, mas a gente estava num esquema ali de preparar. Eu lembro perfeitamente, foi durante a minha sessão que chegou o alfaiate, que chama? Nem sei o nome, Pra do fazer cara o que vai. terno, alfaiate. Foi medir ele, o terno, a calça, sabe? Então, pô, ele ia levar a filha no altar, entendeu? Ah, ia na cadeira, ia na prancha, ia não sei o quê, ia. Ia com o ventilador, ia. Mas ele ia. Ele ia entrar com a filha no altar, entendeu? Então, né, nada é sentença aí hoje, né? Legal, papo legal, aprendi bastante, muito bacana. Para a gente finalizar, doutora, além desse caso marcante, teve algum outro caso marcante atuando como fisio de neurológica? Ai, tem muitos, né? Tem alguns, assim, que me marcaram e me marcam. A gente cria vínculo, né? Ele sabe. Não tem Então, jeito. Eu e um também dos maiores. esse negócio da gente não. Tem até um Reels no Um meme, eu ia Instagram, falar agora, não crie vínculo com seu paciente. Gente, não tem Não tem como, como. né? Não tem como. Viramos sócios. Você foi paciente dela? Sou. Aí, ó, pronto, tá vendo? A gente cria muito vínculo, né? Você imagina, se na ortopedia já se cria, imagina numa neuro que eu tô dentro da casa dele o tempo todo ali, né? Então, gente, não tem como. Mas sim, eu tenho um caso de um paciente aqui em Indaiatuba. Eu tinha chegado na cidade há pouco tempo. Eu tô aqui há 3 anos, sei lá, devia estar uns 6 meses, um ano, por aí, não me lembro exatamente. E como eu era nova na cidade, eu ainda não conhecia muita gente aqui. Então, muito dos meus pacientes eram pacientes que estavam tendo alta, ou do Einstein, ou do Sírio, né? Que eram lugares onde eu tinha contato ali com médicos e tudo mais. Esse era um desses pacientes, tá? Então, ele ficou internado muito tempo no Sírio. Resumindo, um paciente que é um triatleta, ele e a esposa dele. Eu vou mandar esse link para ela para assistir, ela vai saber. Ela é muito minha amiga hoje em dia. E eles, numa viagem para a Argentina, se eu não me engano, paciente novo, realmente triatleta, os dois. Ele acordou e não conseguia mexer o lado direito do corpo do nada. Lado direito, lado esquerdo, enfim, não lembro. Então todo mundo, tá tendo um derrame, um AVC, e aí corre pro hospital na Argentina. Resumindo, veio para São Paulo e descobriram um tumor no cérebro. Ele fez a primeira cirurgia, que foi um sucesso. Tiraram ali o tumor, mas a biópsia já veio, né? Um dos tumores ali mais agressivos que tem. Então, ele teve alta lá do Sírio. Quando ele falou, mora em Indaiatuba, o pessoal me encaminhou. E aí eu comecei a atender ele. Eu atendia ele de segunda a sábado, todos os dias, na casa dele. Ele estava bem até então. Depois de uns meses, como já, entre aspas, a gente... Não é que a gente esperava, mas a gente sabia que não era tantas flores assim, né? O tumor voltou, começou a crescer de novo, e aí foi bem rápido, né? Então, assim, a gente via se a cada semana, a cada mês que eu ia lá, eu percebia alguns novos comprometimentos ali, né? E a gente fui com ele até o fim. Por que esse paciente me marcou? E eu vou falar aqui. Ele era um cara extremamente positivo, sempre muito positivo.
Não dá nem para dizer assim que ele era positivo porque ele não tinha noção. Porque ele fez uma segunda cirurgia, aí já conseguimos ressecar, mas ficou um pouquinho, vamos fazer uma rádio, vamos fazer uma químio. É óbvio que você sempre tem esperança, né? Um paciente novo, tinha acabado de casar, os dois, enfim. Mas assim, sempre muito positivo. E quando a coisa começou a piorar mesmo, eles gostavam muito de pedalar. Então, eles compraram um rolo, né, para colocar a bike, sabe? Eu não sei se tem um nome, mas é rolo rolo você mesmo, né? encaixa e ela É. fica E estacionária assim, ali. e eles tinham aquelas bikes caras, assim, realmente de quem faz, como é que fala? Praticava mesmo, sabe? E aí a gente colocava a bike dele no rolo, no quintal da casa ali. Era super difícil de colocar ele em cima da bike. Era eu de um lado, o cuidador do outro. Muitas vezes a esposa junto também para ajudar a clipar o pé ali, né? Porque era aquela bike que você clipa, né? A sapatilha especial, né? Então tinha que alguém ajudar a clipar. E aí para desclipar também era aquele auê todo. Mas eu tenho um vídeo dele pedalando. Assim, já num quadro motor bem comprometido, mas era aquilo. O que vai dar prazer para aquele paciente? O que eu, enquanto fisioterapeuta, posso fazer para dar prazer para ele, né? Porque a gente sabia que o caminho era aquele, mas não precisa ser um stick puxa na cama, né? É só alonga aqui, É ir pra um puxa quintal, ali. é ir ver o sol, Pô, vamos lá, sabe? vamos. Você gosta? Eu sabia que ele gostava de pedalar, né? Eles falavam muito disso. Pô, vamos botar essa bike no rolo? Vamos lá, vem cá, cuidador, me ajuda. Esposa, vem cá, me ajuda. Vamos botar esse cara no rolo e vamos pedalar. E aí, ó, a gente ficava lá, ele ficava pedalando. Então, assim, nós, fisioterapeutas neurológicos e pacientes e familiares de pacientes neurológicos, por mais difícil que seja, a gente não pode se limitar, né, só ao que o paciente tem de déficit. Eu tenho que olhar para o que ele tem de potencial, eu tenho que olhar para o que vai trazer prazer para ele, né? Que seja aquele momentinho ali de 40, 50 minutos comigo, porque depois eu sei que ele vai ficar numa cama. Mas ali comigo ele vai pedalar, ali comigo ele vai nadar, ali comigo ele vai fazer algumas coisas que ele não consegue mais, né? E olha que importante que é isso para um psicológico dele, por Exatamente, ele exemplo, tá um quadro vencendo o desafio, emocional. né? É É, um desafio que a gente coloca e ele vence essa barreira, né? exatamente. É a E, conquista. a gente criou um laço bem bacana, assim, né? Acho que por isso também, por eu estar na casa todos os dias e estar lá até o fim. Ele faleceu no Sírio mesmo, né? Voltou para internação lá, acabou tendo uma internação prolongada, porque eu não me lembro qual foi o motivo. Acho que ele pegou dengue aqui em Dayatuba. Acordou um dia super febril e aí foi para lá e aí acabou que ficou, chegou a ficar até alguns meses lá. E eu ia lá visitá-los, ia lá tomar café com ela, tirar um pouco ela lá, porque foi uma barra. Ela ficou o tempo todinho lá com ele no hospital. E a gente cria laços, né? Com Não tem como. certeza. Então, esse paciente foi um paciente que me marcou. Por essas coisas que eu consegui fazer de diferente com ele, sabe? Maravilha, com essa história bacana. A gente encerra o Saúde Sem Jaleco de hoje, segunda temporada, com a doutora Mariana. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Com certeza esse episódio vai bombar, como o outro também bombou. Foi muito legal, muito Foi bacana. mesmo. E vamos achar outro tema para ela falar. Com Nem certeza. que a gente repete. Vamos repetir, não tem problema nenhum. Ela é muito legal para conversar e vamos repetir o tema. É isso aí. Eu venho sempre que vocês me chamarem. Pode deixar. Muito obrigada pelo convite, de novo. Agradeço muito. É um Então, prazer estar aqui. perfeito. A gente que agradece a participação aqui com a gente. Então, na próxima quarta-feira tem mais um episódio da segunda temporada do Saúde Sem Jaleco. Fiquem todos com Deus e até lá. Até.